Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio: construir ou reformar? O lugar certo é no Kira Materiais para Construção. Avenida 9 de Julho, bem no centro de Tupi Paulista. A celebração da Santa Missa em Família nos une em fé, comunhão e oração. Tenente Mantovani e família, unidos na fé, na oração e no apoio à nossa comunidade. Em Tupi Paulista, quem busca qualidade e confiança escolhe a Maurici Calçados. Além de vendas, somos especialistas no conserto do seu calçado favorito. Maurici Calçados. Tradição, vendas e consertos com a qualidade que você já conhece. Seu carro merece o melhor cuidado com a máxima precisão. Conheça a Gildocar Centro Automotivo. Agende já sua revisão e sinta a diferença. Gildocar, tecnologia em movimento para o seu carro. A transmissão da Santa Missa em Família ao vivo chega ao seu lar com o carinhoso apoio de Clóvis Pintor e Família, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Clóvis Pintor e Família, unidos na fé e no coração da nossa comunidade. Domingo é dia de reunir o lar na presença do Senhor. Acompanhe ao vivo, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória, a Santa Missa em Família. Apoio: Hélio Pompeu e Família. Que as bênçãos de Nossa Senhora da Glória protejam todos os lares. Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. A ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi. Sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João. Tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Facebook da Paróquia, pela TV Matias e pela Rádio Tropical FM. Nesta Santa Missa rezaremos pelas seguintes intenções. Missa de 7º dia. Lázaro de Oliveira Guerra. Por todas as intenções depositadas sobre o altar. Em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana. Pelo aniversário de Miguel Segato Velo e Tereza Mócia Matias. E também pelos 5 anos de matrimônio de Marcelo e Talícia. Missa do 19º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus por este domingo festivo, dia memorável da Páscoa de Jesus. No 2º domingo do mês vocacional, recordamos o Dia dos Pais. Trazemos diante de Deus a vida de nossos pais e as nossas famílias em suas diversas realidades e desafios. Celebremos com fé e alegria este dia santo do Senhor, cantando. Senhor.
mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende Piedade de nós. que prometeste para salvar. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra os homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, glória, glória, glória a Deus,
Oremos. Dentre todas as intenções que apresentamos para esta Santa Missa, também coloquemos no altar do Senhor todos os pais, vivos e falecidos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade, e a justiça
olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testamento do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós.
A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, também os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Tropical, TV Matias. Semana passada, nós meditávamos o início do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus, que nos recordava Jesus, nosso Senhor, realizando a multiplicação dos pães. Mais do que buscar Jesus por causa do alimento material, nós notamos que aquela grande multidão foi até Jesus, em primeiro lugar, para ouvir a sua palavra, para ser curada por ele. Então nós tivemos a oportunidade de meditar sobre o grande mistério do encontro que acontece entre Deus e o homem. Deus que toma sempre a iniciativa de vir ao encontro de nós, seres humanos. Mas também podemos perceber que a humanidade é chamada a ir até Deus, justamente porque sente no íntimo de seu coração, na sua alma, uma fome, uma sede de Deus. E é justamente isto que nós notamos Jesus realizando quando se deparou com aquela grande multidão. Movido de compaixão, nosso Senhor, em primeiro lugar, lhes concede a cura de todos os seus males, sejam males físicos, mas também males espirituais. E vamos dizer, inclusive em relação a nós, o Senhor nos dá a oportunidade de nos dar a cura, sobretudo livrando-nos do pecado, para que nós possamos dar um passo a mais na comunhão com Ele, por meio da recepção do seu corpo e do seu sangue. Então, antes de partir os pães e entregar à multidão, nosso Senhor cura aqueles que estavam enfermos. Depois lhes dá a sua palavra, para que eles possam de fato receber em seguida o pão abençoado, o pão multiplicado. E é justamente, meus irmãos, minhas irmãs, neste ponto que somos convidados a recordar de que a fome de Deus
que nos motiva a procurá-lo. Mas é importante que nós saibamos, meus irmãos, minhas irmãs, que é a partir da vida de oração que nós podemos saciar a nossa fome, a nossa sede de Deus. E é justamente sobre isso que nós meditamos no Evangelho que acaba de ser proclamado, e não somente isto, mas também toda a liturgia deste 19º domingo do tempo comum. Nós percebemos a necessidade que todos nós temos de nos colocar diante de Deus em oração, pois é a oração que nos dispõe a acolher Deus em nossa vida. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir ainda continua nos mostrando o capítulo 14 de São Mateus, a partir do versículo 22, ou seja, a continuação direta da multiplicação dos pães. Nosso Senhor despede os seus discípulos para que eles pudessem continuar a viagem atravessando o mar. Logo em seguida, nosso Senhor começa a despedir as multidões para que estas multidões pudessem retornar de onde vieram. E logo em seguida, ele se recolhe em oração. Jesus sobe ao monte, o lugar propício para o encontro com Deus, e ali dedica horas e horas num diálogo profundo com o Pai. Naturalmente, nós sabemos que, em virtude da sua natureza divina, nosso Senhor não precisava de nenhum tipo de mecanismo humano para poder se unir a Deus, porque Ele mesmo é o próprio Deus conosco. Mas nós podemos perceber que todas as ações de Jesus realizadas nesta vida, nesta terra, servem para que nós aprendamos a nos colocar também na mesma atitude do Senhor. Então, na comunhão que Jesus tem com o Pai, todos nós somos chamados a participar quando nós imitamos o seu exemplo de, no silêncio, no recolhimento, nos colocarmos a sós com Deus para a oração. Enquanto Jesus rezava na sua oração com o Pai, o seu diálogo com o Pai, nós notamos que durante a travessia do mar, a barca do apóstolo Pedro, que é a imagem da igreja, enfrentava uma grande tempestade, porque os ventos eram contrários, os ventos eram fortes e dificultava o avanço da barca. Então, naquele contexto de dificuldades, por volta das 3 horas da manhã, o Senhor vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre as águas. E diante daquele espanto, daquele medo, Jesus que se identifica, nós vemos a intervenção de São Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda que eu vá até vós, até ti, né? Até o Senhor, caminhando sobre as águas. E nosso Senhor chama, portanto, São Pedro para que ele possa ir até ele. Movido pela fé, pelo chamado de nosso Senhor, com os olhos fixos em Jesus, São Pedro caminha sobre as águas. Contudo, nós notamos, diante da força e da impetuosidade do vento, e quando São Pedro tira os olhos de Jesus, porque fixou-se mais nas águas turbulentas, começa então a afundar. E ali grita, pedindo o auxílio. E nosso Senhor o socorre, porém o repreende pela sua falta de fé. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós tivemos a oportunidade de ouvir, de guardar em nosso coração, podemos levar muitas coisas para a nossa vida, sobretudo naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Primeiramente, nós devemos perceber que esta imagem da caminhada de São Pedro até Jesus, nosso Senhor, é uma imagem também da caminhada que todos nós fazemos em direção a Jesus. Sabemos de fato que a vida nesta terra é exatamente uma peregrinação. Não estamos aqui de uma forma definitiva,
mas nós caminhamos nesta vida para um encontro, para um lugar. E, naturalmente, o desejo maior de Deus que nos coloca nesta caminhada é que nós possamos nos encontrar definitivamente com Ele no céu. Nós caminhamos, portanto, nesta vida para o encontro definitivo com o Senhor, movidos pela fé que nós temos em nosso Senhor, movidos pelo desejo de encontrá-lo. Então, mais do que a fé, podemos perceber que existe em nós um desejo, e este desejo nada mais é do que o encontro com Deus, o desejo do encontro com Deus. É justamente este desejo que faz com que nós nos movamos. Então é importante nós percebermos isto. E o sentido do nosso existir se orienta justamente para esta verdade, conhecermos e amarmos a Deus, e no conhecimento e no amor a Deus, caminharmos até a sua direção, caminharmos em sua direção para o encontro definitivo com Ele. Mas nós podemos perceber também, meus irmãos, minhas irmãs, que a vida, assim como se nos apresenta a realidade do mar revolto pelos ventos, não é uma realidade linear. A vida não é linear. Nós podemos experimentar que a nossa vida é marcada pelos seus altos, pelos seus baixos, por tantas e tantas situações, pelos desafios, pelas tempestades, pelas bonanças. Mas nós podemos notar, meus irmãos, minhas irmãs, que no meio de tantas situações que acontecem no desenrolar da nossa vida, existe ali um ponto de chegada, que é o que realmente nos importa, que é justamente o próprio coração de Deus. Então nós devemos perceber que por mais que nós caminhemos, por mais que seja difícil e às vezes prazerosa a caminhada, nós notamos que o que mais nos importa é o ponto de chegada. Porque se nós não soubermos para onde nós queremos ir, nós não saberemos como devemos caminhar. Sem um destino, ninguém se lança na caminhada. Ninguém é doido o suficiente para andar a ermo, sem saber qual é o seu destino. E se nós estamos nesta vida e nos é dada a oportunidade de conhecermos a Deus e corresponder ao seu amor, é para que nesta nossa caminhada da vida saibamos que é justamente Deus o ponto de chegada da nossa trajetória. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós possamos continuar a caminhada na vida, não obstante as dificuldades, é preciso que nós mantenhamos o foco. Então esta liturgia nos chama a atenção da importância do foco na nossa vida. O foco que deve ser Jesus Cristo. Sempre mantermos os olhos fixos em Jesus, para que nós não nos percamos pelo caminho. O que nos ajuda a nos aproximarmos de Cristo e a permanecermos fiéis na nossa caminhada, para que nós não percamos o foco. Se perdermos o foco, corremos o risco de nos perdermos nos caminhos. Também devemos perceber, meus irmãos, minhas irmãs, que esta passagem do Evangelho que nos é dada meditar, nos dá a oportunidade de percebermos que Jesus aqui nos revela a sua identidade. Ele é verdadeiramente o Deus conosco. Nós ouvimos uma profissão de fé dos seus discípulos logo após toda aquela situação. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então nós podemos perceber que, por outros motivos, Jesus nos dá a oportunidade de o identificarmos. Primeiramente porque Jesus caminha sobre as águas. Ora, caminhar sobre as águas é uma das ações próprias de Deus. Nenhum de nós, por mais que queiramos, conseguimos caminhar sobre as águas, não é verdade? Ao menos eu nunca consegui. E nós podemos recordar o Evangelho, a leitura do livro de Jó, no seu capítulo 9, versículo 8, que recorda exatamente disto. É próprio de Deus andar sobre as águas. Então, é uma marca que a Escritura nos dá e nos recorda. Também podemos perceber que é próprio de Deus controlar, governar as águas revoltas,
e também a impetuosidade do vento, como nós recordamos no Salmo 89. A própria palavra de Deus nos recorda que é Deus quem governa as águas e o vento. E é isto que Jesus realiza: caminha sobre as águas, dá a ordem para que a tempestade se acalme. E o mais importante, quando eles gritam de medo, o próprio Jesus vai dizer: coragem, sou eu. Esse sou eu nos recorda justamente o nome divino que foi revelado a Moisés no alto do monte por meio da sarça ardente. Eu sou, enviou até vós. Ou seja, Jesus nosso Senhor usa o próprio nome de Deus para se identificar como aquele que é e que está em nosso meio. Então nós podemos perceber que diante de todas aquelas manifestações, nosso Senhor de fato se mostra como o verdadeiro Deus no meio dos homens, e por isso os seus discípulos também o reconhecem como Filho de Deus. Mas é importante percebermos uma realidade. Nós temos esta graça de ouvir esta palavra e de percebermos justamente esta presença de Deus em nosso meio. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, como nós somos frágeis, não é verdade? Porque o medo nos faz duvidar. Foi o medo que fez os discípulos de Jesus duvidarem que era Ele que estava caminhando sobre as águas. E nós, nas nossas turbulências, nas nossas dificuldades, por mais que tenhamos ou nos esforcemos para ter fé, também manifestamos o nosso medo. Ora, nós acabamos muitas e muitas vezes duvidando do próprio Deus. Será que Deus caminha comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? O que Deus faz que não me ajuda a me enfrentar estas situações e tantas outras situações que passam na vida? E é justamente por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que São Francisco de Assis, movido pelo Espírito Santo de Deus, acrescenta na sua oração: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quando a dúvida paira no nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs, devemos pedir a Deus que nos fortaleça com a fé, porque é justamente a fé que nos dá esta capacidade de fortalecermos, inclusive nesta perseverança que devemos ter, para que nós não percamos o nosso foco e cedamos ao desespero. E é por isso que nós precisamos, irmãos e irmãs, estar numa atitude constante de oração. É a oração que mantém a nossa fé fortalecida. O trato íntimo com Deus que faz com que nós tenhamos esta confiança no amor de Deus sempre fortalecida. E é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Santa Teresa d'Ávila, a grande Santa Teresa de Jesus, vai nos dar uma das mais belas definições de oração para nós, para a nossa vida. A oração, diz-nos a grande doutora da Igreja, não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Ou seja, a oração é um relacionamento de amor e de intimidade com Deus, que nos faz perceber o amor de Deus na nossa vida, para que nós possamos também corresponder ao amor com amor. Por isso que a oração não é somente a repetição de palavras, mas é uma disposição do nosso coração em nos unir a Deus, no silêncio, na intimidade, diante do contato com Deus, entre Ele e nós. Por quê? Porque diante de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, não adianta nós usarmos máscaras. Na presença de Deus, nós podemos dizer que é a única ocasião que nós temos para nos manifestarmos tais como somos, na nossa indigência, na nossa miséria, na nossa fragilidade, mas também na nossa fortaleza, nas nossas virtudes. Nós não precisamos encenar nada diante de Deus, nem fazer poses, porque Deus sabe quem nós somos. Nós não precisamos mostrar a Deus
quem nós somos. E Deus nos ajuda, no íntimo da oração, a perceber quem nós somos. Então é importante que nós estejamos nesta atitude desarmada diante de Deus na oração. E é isso que nós devemos constatar na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, que nos apresenta a grande experiência do profeta Elias com Deus no alto da montanha santa, da montanha sagrada, o Monte Horebe. Deus se deixa encontrar no silêncio. Deus fala no murmurar da brisa suave. Devemos recordar isto, meus irmãos, minhas irmãs, para levarmos para a nossa vida, porque Deus não se deixa encontrar nos grandes ruídos, nem nas grandes manifestações, nem nas forças cósmicas, para aqueles que procuram encontrar Deus por meio das forças cósmicas. Não. Deus não se deixa encontrar nos ruídos, nem externos e muito menos internos, porque nós até podemos estar no silêncio externo, mas muitas vezes dentro de nós existe um grande ruído. Mas uma coisa é certa, que o ruído externo nada mais é de uma consequência do ruído interno que nós temos. E por que nós fazemos ruídos, meus irmãos, minhas irmãs? Porque nós insistimos em não permanecer em silêncio. Porque é o silêncio que faz com que nós vejamos muitas vezes aquilo que nós não queremos ver. O silêncio nos desnuda, nos mostra a nossa indigência. E se nós não aprendermos a silenciar, nós nunca estaremos verdadeiramente diante de Deus tais como somos. É o silêncio que nos dá a oportunidade de refletirmos a nossa vida, quem nós somos e o que nós fazemos, e o que nós respondemos a Deus. Não é possível existir este trato de amizade enquanto nós buscamos realizar uma oração, entre aspas, que nos distrai do foco que é a comunhão com Deus. Por isso, no maior ruído, meus irmãos, minhas irmãs, facilmente nós caímos, porque não temos a base, o lastro necessário para permanecer em pé. Deus está presente no meio de nós e ajuda, no meio dos tumultos da nossa vida, a silenciarmos. Nos chama ao silêncio, ao reconhecimento, ao recolhimento, para que nós possamos ouvi-lo. E é nesse trato que somos fortalecidos na fé e perseveramos na nossa longa jornada que se chama vida. Sem o silêncio, sem a oração, não teremos as forças necessárias para podermos assim seguir nesta caminhada e nos distrairemos como São Pedro e por consequência naufragaremos. Para finalizar, recordo um pensamento de Santo Agostinho no transmitir uma reflexão sobre esta passagem do Evangelho. Santo Agostinho vai nos dizer: considerai o mundo como se fosse o mar, vento fortíssimo, tempestade violenta. Para cada um de nós, suas paixões são sua tempestade. As nossas paixões são as nossas tempestades. Amas a Deus, andas sobre o mar. Sob os teus pés, ruge a agitação do mundo. Amas o mundo, ele te engolirá. Ele sabe devorar e não suporta os seus adoradores. Porém, quando o sopro da concupiscência agita o teu coração, para vencer a tua sensualidade, invoca sua divindade. E se teu pé vacila, se hesitas, se existe algo que não consegues superar, se começas a afundar, diz: Senhor, socorre-me, pois eu estou afundando. Porque só te livra da morte da carne aquele que na carne morreu por ti. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa caminhada da vida,
enfrentaremos tantas turbulências que são frutos também das nossas inquietações, das nossas paixões, dos nossos apegos neste mundo. Se nós amarmos a Deus e buscarmos nos unir a Ele, caminharemos acima disso tudo, porque estaremos unidos a Deus. Mas se nós amarmos as nossas paixões, as facilidades e as comodidades que o mundo nos dá, nós seremos devorados por ele, porque de fato o mundo não sabe conduzir aqueles que o amam, ele os destrói. E se nós estivermos neste caminho que nos leva de fato a naufragarmos, devemos então pedir o socorro a Deus, porque ele de fato sempre vem ao nosso encontro para nos socorrer. Mas é preciso que nós aprendamos, meu Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós só seremos capazes de pedir socorro a Deus se reconhecermos que estamos afundando. Devemos pedir a Deus então a humildade de reconhecer o mar que nos afoga, para que nós possamos pedir o auxílio e não aconteça que nós venhamos a naufragar porque não queremos reconhecer o mar em que nós estamos nos afogando. Então que nós possamos suplicar ao Senhor que venha em nosso auxílio e que nos dê a capacidade de rezarmos sempre para que Ele nos ajude a vencer e um dia chegarmos ao porto seguro do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra de Deus, apresentemos as nossas preces com o coração cheio de confiança. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, para que seja sempre renovada em sua missão de ser fermento na massa e sinal eficaz do reino, rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa sociedade, para que encontre no Evangelho a força necessária para resolver os desafios da vida cotidiana, rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas famílias, para que redescubram na fé em Cristo e na oração a base da vida, rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos dizimistas de nossa comunidade e pelos fiéis que ainda não são dizimistas, para que tenham consciência de que o dízimo é um gesto simples, mas cheio de glória, pois transforma a gratidão em missão e faz da nossa comunidade um sinal vivo do reino de Deus. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Ó Pai de bondade, ouvi nossas preces com misericórdia e atendei-nos segundo o vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Concluamos neste momento rezando a oração dos dizimistas. Ó Senhor Deus, meu Pai e Criador, estou devolvendo-lhe neste momento um pouco de tudo que me tens dado nesta vida.
Junto segue também o meu sincero propósito de mudança de vida, de amor ao próximo, e também o firme desejo de lutar junto à minha comunidade por um mundo melhor e uma sociedade mais justa, sem egoísmo, sem traições, sem ganância, sem drogas, sem violência. Aceita, Senhor, esta minha oferta como sinal de agradecimento por tudo o que de tuas mãos eu e minha família temos recebido. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por ele os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino nosso irmão Lázaro e todos os pais falecidos que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós nos saudaremos ao final da Santa Missa. Cristo, Senhor nosso, que vamos nos faça participar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pela vontade do Pai, ajuda-nos, pela vossa morte, Jesus, manifeste o vosso santíssimo coração, os nossos pecados. De nós, Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
dá como alimento a flor do trigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como um ar, e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá como alimento a flor do trigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá como alimento a flor do trigo.
Oremos. Senhor, a comunhão no vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Temos pais presentes hoje na Assembleia. Quem é pai, levanta a mão, por favor. Vamos ver, bastantes pais, graças a Deus. Então faço o convite para que os pais possam vir aqui à frente, para que nós possamos fazer uma oração especial, que nós possamos unir em oração em favor de todos os pais, para que possam manter com fidelidade a sua missão assumida diante de Deus. Vamos pedir que o bom Deus sempre nos ajude. Podem se aproximar bem aqui na frente do altar, podem se espalhar bem, para nós fazermos assim melhor a aspersão, pois eu não tenho as condições ainda para aspergir em toda a igreja, né? Então, podemos nos aproximar, não precisa ter medo, né, de aproximar do padre, do presbitério, podem chegar mais perto. Isto, vamos aproximando, muito bem. Aí tá melhor que eu, tá vendo? Beleza? Graças a Deus. Muito bem, podem se aproximar. Que bênção, né? Que maravilha, né? Quantos pais, avós presentes aqui na nossa igreja, participando da Santa Missa, unindo a sua oração a Deus. Isso é muito importante. Nós vamos percebendo que só conseguimos caminhar se nós fizermos este propósito. Então vamos nos unir nesta oração, pedindo a bênção e ao mesmo tempo agradecendo a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, enriquecei os vossos filhos com a abundância da vossa misericórdia, para que eles, confirmados com a vossa bênção, estejam sempre prontos a dar-vos graças e bendizer-vos em perpétua exultação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Uma salva de palmas. Deus abençoe nossos pais. Deus conceda saúde e fortaleza. Permaneçamos fiéis no amor de Deus. Amém.
Vamos aproveitar que estamos em pé para fazermos a nossa oração a Nossa Senhora do Dízimo. Ó Maria, gloriosa Mãe de Deus, ergue-se a vós a nossa oração, que a sua fidelidade a Deus e ao seu projeto de salvação conceda-nos a graça de sermos fiéis ao dízimo para colaborar com Deus e com a Igreja, com os pobres e construir uma unidade concreta para superar as adversidades da vida. Queremos que a palavra de Deus explicada ao povo faça-nos capazes, cada vez mais devotos de Nossa Senhora e comprometidos com o dízimo e a oferta. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor, para os nossos avisos. Então nós teremos nesta quarta-feira o início do tríduo em preparação para a celebração de nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória. O tríduo acontecerá na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, sempre às 19h30, aqui na Igreja Matriz. E nós nos prepararemos celebrando a Santa Missa. Então nós também lembramos que tanto na quarta como na quinta teremos esses dias do tríduo. Na sexta-feira, missa na Santa Casa às 16h e o terceiro dia do tríduo também aqui na Igreja Matriz. No sábado, dia 15 de agosto, nós celebraremos os festejos de Nossa Senhora da Glória, solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu. Então nós vamos celebrar primeiramente com a procissão saindo da Capela São José a partir das 18h. Nós sairemos em direção à Igreja Matriz. Chegando aqui na Igreja Matriz, nós celebraremos a missa solene. Procuramos conservar o horário próprio da Santa Missa, para nós podermos celebrar por volta das 19h. Então, será esta a nossa celebração. Também lembramos que no domingo teremos a celebração do 20º domingo do tempo comum. Nossa Senhora da Glória celebraremos na sexta-feira e no sábado, pois são as primeiras vésperas da solenidade e o dia de nossa padroeira, porque nós temos esta honra de celebrar a Virgem Maria no dia próprio, porque ela é nossa padroeira. A igreja no nosso Brasil inteiro celebrará Nossa Senhora da Glória no sábado e no domingo, mas nós celebraremos o domingo, normalmente o 20º domingo do tempo comum. Então temos também a oportunidade de celebrar o domingo também e meditarmos a palavra de Deus continuada, conforme nós estamos acompanhando nos domingos do tempo comum. Portanto, se alguém quiser participar das duas celebrações de Nossa Senhora da Glória e do domingo, tenha certeza que não estará fazendo grande mal, pelo contrário, né? Estará fazendo algo muito melhor poder participar das duas celebrações, porque são liturgia da palavra diferentes, né? Nos enriquece mais. Bom, também nós lembramos que no mural da matriz, logo ali na frente, encontram-se afixados papeizinhos para as doações dos alimentos que serão utilizados no nosso Acampa Crisma. Então, no setembro, nós teremos o Acampa Crisma da nossa paróquia. Então, a forma de ajudar, né, a organizar para que os nossos jovens possam ter o alimento, né, para que eles possam comer nos dias de acampamento, nós podemos colaborar desta forma, fazendo a retirada do papelzinho com o alimento e depois a entrega dos alimentos na secretaria paroquial. Desde já nós agradecemos, né, a colaboração, a doação, porque saciará a fome de muitos jovens que estarão fazendo o Acampa Crisma. E o pessoal fala, e os jovens na fase de crescimento comem bastante, né? Não está igual eu, que como pouquinho agora, né? Mas enfim, temos que colaborar, porque é bom nós ajudarmos também nesse processo de evangelização tão importante da nossa juventude. No dia 16 de agosto teremos preparação para o batismo. Aqueles que desejarem fazer as suas inscrições ainda dá tempo na secretaria paroquial. E lembrarmos que aqueles que já
que desejam fazer a renovação da sua assinatura da liturgia diária, possam assim fazê-lo na secretaria paroquial. Se você não tem ainda a assinatura da liturgia diária e deseja assinar, aproveita agora esta ocasião, pois é a oportunidade que temos de levar a palavra de Deus para meditarmos na nossa casa. E também nós lembramos que a oferta, a entrega dos alimentos deverá ser feitas até o dia 27 de agosto, lá na secretaria. Muito bem, por fim, eu agradeço a todos pela colaboração que foi realizada na nossa quermesse ontem. Graças a Deus, tivemos uma grande participação das pessoas, uma boa participação. Graças a Deus conseguimos vender tudo, não vou precisar ficar comendo frango até o final do ano. O frango estava muito bom, por sinal, o pessoal falou e eu experimentei. Graças a Deus estava tudo muito bom. Então eu agradeço a todos vocês por esta colaboração, pela presença, aqueles que não puderam estar presentes, por terem comprado, auxiliado com tudo o que nós pedíamos, Somente Deus pode recompensar esse compromisso, que vamos assumindo na nossa comunidade. Deus abençoe a todos, e assim que nós fecharmos o balancete, nós passaremos o valor, da arrecadação. Nós celebramos esta Santa Missa na ação de graças do aniversário de Miguel Segato Velo e de Teresa Mócia Matias, e pelos 5 anos de matrimônio de Marcelo e Thalícia, nossos ministros, que estão com 5 anos de casado. Deus abençoe todos os aniversariantes, para que possam ficar sempre fiéis e crescer no amor de Deus cada vez mais. E os nossos sentimentos também aos familiares de nosso irmão Lázaro de Oliveira Guerra. Então, nossos sentimentos, que Deus possa fortalecê-los na fé, na oração, para que possam assim passar por este momento de tribulação, sempre com a confiança em Deus. Nós celebramos o 7º dia de nosso irmão Lázaro. Então vamos ficar em pé, apresentando todas essas intenções aos cuidados da Virgem Maria, nossa mãe, nossa padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresentou Santa Missa em Família. Apoio. Construir ou reformar? O lugar certo é no Kira Materiais para Construção. Avenida 9 de Julho, bem no centro de Tupi Paulista. A celebração da Santa Missa em Família nos une em fé, comunhão e oração. Tenente Mantovani e família, unidos na fé, na oração e no apoio à nossa comunidade. Em Tupi Paulista, quem busca qualidade e confiança escolhe a Maurici Calçados.
Além de vendas, somos especialistas no conserto do seu calçado favorito. Maurici Calçados. Tradição, vendas e consertos com a qualidade que você já conhece. Seu carro merece o melhor cuidado com a máxima precisão. Conheça a Gildocar Centro Automotivo. Agende já sua revisão e sinta a diferença. Gildocar, tecnologia em movimento para o seu carro. A transmissão da Santa Missa em Família ao vivo chega ao seu lar com o carinhoso apoio de Clóvis Pintor e Família, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Clóvis Pintor e Família, unidos na fé e no coração da nossa comunidade. Domingo é dia de reunir o lar na presença do Senhor. Acompanhe ao vivo, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória, a Santa Missa em Família. Apoio, Hélio Pompeu e Família. Que as bênçãos de Nossa Senhora da Glória protejam todos os lares. Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e Família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Techvin, informática é a solução técnica que você procura.